Não se pode falar em gestão inovadora, democrática e participativa sem falar no uso dos recursos midiáticos no dia a dia escolar, pois se faz necessário uma gestão articulada entre administrativo, pedagógico e informacional da escola. Com a implantação da Lei 9394/96, surge uma verdadeira revolução na gestão da escola. E para os gestores, foram inúmeras as responsabilidades, competências e habilidades que lhes são exigidas para sua atuação administrativa, pedagógica e comunitária. A forma acelerada com que a tecnologia adentra em nossas vidas faz-se necessário que tentemos nos familiarizar com ela e a incorporemos em nosso dia a dia escolar. Faz com que nós a transformemos em rotina e como uma alternativa para melhorar nossa atuação enquanto gestor e inove a nossa prática educativa. Enquanto gestor, nós devemos buscar a incorporação dos recursos tecnológicos e midiáticos no dia a dia escolar, quer seja em reunião com pais, em reunião com funcionários, em formações continuadas, dinamizando as aulas, na recreação e até na comunicação entre a equipe escolar, pais e a comunidade. Em nossas escolas, nós estamos engateando nessa busca, até mesmo porque não há qualificação para os nossos profissionais. Porém, enquanto gestores, nós devemos incentivar a dinamização das aulas, garantir o acesso aos meios disponíveis para todos, abrindo a escola para novas relações com o saber, vivenciando a comunicação compartilhada e a troca de informações com outros espaços do conhecimento que possuem os mesmos interesses. Apresentaremos agora uma entrevista com a gestora da unidade escolar Nossa Senhora do Patrocínio, a professora Maria do Socorro Gonçalves, escola em que percebe-se uma gestão democrática, participativa e inovadora, possuidora de diversos recursos tecnológicos e midiáticos, e em seguida o professor Graziano Sá, que atua na mesma escola, nos apresentará alternativas diversificadas de se tornar a aula um ambiente atrativo para a aquisição de conhecimentos dentro da ideologia tecnológica atual, o que empolga o alunado a ir para a escola e a participar de suas aulas. Estou aqui com a professora Socorro Gonçalves, historiadora, que há 10 anos está à frente da gestão da unidade escolar Nossa Senhora do Patrocínio, para ela falar um pouquinho para a gente aqui sobre gestão participativa. Corrinha, o que é que você entende por gestão participativa? É um trabalho que a gente vai tentando realizar aqui na escola, né? Pensando em conseguir integrar a equipe, unir em benefício dos nossos estudantes, né? Fazendo um trabalho de qualidade, buscando ensino-aprendizado, através de projetos, através de reuniões, através de práticas educativas dentro da sala e da própria gestão aqui dentro da escola. Ultimamente, tem se falado muito sobre a questão da tecnologia e da mídia na escola. Aqui na UENSP, o que é que você tem para oferecer de tecnologia, de mídia, em prol do professor e do aluno? Hoje, para a gente buscar e trazer o nosso aluno para dentro da escola, para que participe mais, para que aprenda mais, há uma necessidade de que nossa equipe busque esses desenvolvimentos tecnológicos que existem hoje. Então, hoje a UENSP conta para auxiliar nessas novas práticas educativas, data shows, lousas digitais, laboratórios de informática, laboratórios de química, vídeos, né? Então a gente
sempre está buscando novas tecnologias para estar inserindo aqui na escola, para que as aulas se tornem mais atrativas, né, e mais prazerosas para os nossos estudantes. Há alguma resistência por parte dos professores em estar usando essas tecnologias? Alguns não tinham muito acesso, né, e aí a escola ofereceu no ano passado uma capacitação, né, de uso de mídias com o professor Graziano. A gente teve um dia na escola, o tempo foi pouco para a quantidade, né, de novidades que a gente tem. Só que foi bom, muitos professores já adotaram, tanto que hoje na escola a gente utiliza 3 data shows que praticamente está em todas as aulas sendo utilizadas. Então, a UENSP é um exemplo de gestão participativa, assim também como é um exemplo de escola que busca inovar com seus professores, alunos de direção e grupo gestor, uma escola de qualidade, sempre em prol do desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Obrigada, Corrinha. Obrigada. E até a próxima. Na aula de hoje nós iremos falar sobre química. Você lembra o que é química? Química é a ciência que estuda as transformações da matéria. Ciência que estuda as transformações da matéria. Os átomos, eles compõem a matéria, então toda a matéria é composta por a junção de vários átomos. E aí onde está o entendimento da química só é possível com êxito, com facilidade, se você entender os modelos atômicos, inclusive os modelos atômicos mais atuais. Gostaria de fazer aqui uma junção dos modelos atômicos mais atuais que temos. E é como se o átomo ele fosse circular, ele fosse uma circunferência e ele vai ter um centro. Esse centro ele é chamado de núcleo. Então o núcleo e a região aqui que envolve o núcleo é a região chamada de eletrosfera. Nesse núcleo nós vamos ter cargas elétricas positivas, chamadas de prótons. Na região chamada eletrosfera, nós vamos ter cargas elétricas, que são os elétrons, que são cargas elétricas negativas, né? E aqui ainda, junto com os prótons, na região chamada núcleo, como eu falei, vai ter os nêutrons, que são cargas que são neutras, nem são positivas e nem são negativas. Veja só, você certamente já deve ter ouvido um ditado que diz que os opostos se atraem. Se os opostos se atraem, os similares eles irão se repelir. Então veja só, cargas de sinais opostos irão se atrair. Cargas de sinais iguais irão se repelir. Mais e mais, menos, menos. Irão se repulsar, irão se distanciar, se afastar. O que é que isso significa? Na questão do átomo que eu estou falando. Veja só, o núcleo, essa região aqui, onde vão estar as cargas positivas, eles estão condensados, eles estão juntos, eles estão compactados. E as cargas negativas, que são os elétrons, elas estão mais soltas, elas estão mais em constante movimento. Então, se os opostos se atraem, como eu falei aqui há pouco tempo, se os opostos vão se atrair, tendo que no núcleo eu vou ter cargas positivas, que são os prótons, e aqui na eletrosfera os cargas negativas, que são os elétrons, essas cargas elas vão ter uma atração entre elas. Veja só, vamos fazer uma comparação para entender melhor essa teoria aqui. Imagine o sistema solar, imagine o Sol. Imagine o Sol e imagine a Terra. A Terra que, por sinal, ela movimenta-se uma velocidade muito alta ao redor do Sol. Então, existe uma atração gravitacional entre a Terra e o Sol.
Então, compare aí uma bola de pirulito. Compare aí, aliás, um pirulito. Você vai amarrar uma bolinha de gude e um pirulito, você vai rodar. Você vai deixar isso aqui que possa se deslocar e você vai rotacionar. Então essa bolinha ela vai manter na distância aqui sempre igual ao pirulito. Então essa é uma comparação da teoria gravitacional entre a Terra e o Sol. Se não houvesse essa gravidade, essa atração gravitacional, a Terra se distanciaria, o Sol também se distanciaria da Terra e não teria como haver condições de ter vida na Terra. Então, do mesmo jeito, acontece aqui com os átomos. Veja só que interessante, a atração das cargas, lógico, a carga negativa, que são os elétrons, que está mais próxima dos prótons, que são as cargas positivas, as que estão mais próximas elas têm uma atração maior e as que estão mais distantes ela tem uma atração menor. Então tem alguns átomos, como é o caso do carbono, que os 4 últimos elétrons, que são os elétrons da camada de valência, eles precisam compartilhar, precisam fazer ligações covalentes. E aí onde está o detalhe da química orgânica, que é o carbono ele existe em grande quantidade na natureza, né? E essa tetravalência vai implicar na existência de vários compostos. Por exemplo, o petróleo, os plásticos, a nossa carne, a madeira, tudo há a presença de carbono. E por ele ser tetravalente, por ele fazer 4 ligações, ele é capaz de fazer cadeias gigantescas, né? Vamos representar aqui uma ligação covalente. Então, se ele faz 4 ligações, ele consegue ligar com ele mesmo e consegue ligar com outros átomos, como por exemplo o hidrogênio. O hidrogênio ele faz uma ligação e aí é o elemento da natureza que está mais apto a fazer ligações com o carbono. Então se ele faz uma ligação, então ele está estabilizando as ligações do carbono. O composto que vocês conhecem, tem em casa, no botijão de gás, são 4 átomos de carbono e completando aqui com a quantidade de hidrogênios, 1, 2, 3, sendo que cada carbono tem que fazer obrigatoriamente 4 ligações, porque ele é tetravalente, como eu falei há pouco tempo. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, C4. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10. Esta é a fórmula estrutural do gás butano, o gás de cozinha, popularmente conhecido. Essa é a fórmula molecular. Ou seja, em uma molécula do gás butano vai ter 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. Eu estou fazendo essa molécula, eu estou desenhando essa molécula numa estrutura planar, num plano reto. E na natureza, na vida real, essa molécula ela é tridimensional, ela tem todos os lados. Então, para isso, eu apresento para vocês aqui um programinha que melhora o entendimento. É o Gaussian. Vou criar aqui um novo arquivo para facilitar. Um novo arquivo. Então, aqui eu tenho uma molécula. Aqui eu não tenho uma molécula de butano. But são 4. Aqui eu tenho aqui um etano. Ético. Eu posso acrescentar mais 2. Agora sim, eu tenho uma ligação, tenho ligações simples, somente ligações simples, 4, met, et, prop, but, somente ligações simples, e por ser um hidrocarboneto, ou seja, por ser um composto essencialmente formado por carbonos e hidrogênio, pertencente, portanto, à classe dos hidrocarbonetos, eu tenho aqui uma molécula de butano. Entenda, vou voltar aqui para vocês poderem correlacionar, 1, 2, 3, 4. Então, assim, quando você está iniciando o entendimento sobre moléculas, fica bem mais difícil de conseguir visualizar, no sentido real, uma molécula assim, num plano reto, seja numa lousa, seja no seu próprio caderno, ou aqui facilita, porque é assim exatamente a molécula, em forma tridimensional. Ela pode ter todos os lados, ela pode ser rotacionada. 3, met, et, prop.
Prop, somente ligações simples, porque a ligação com o oxigênio não se considera. Então, somente ligações simples é ano. E a terminação de cetona é a terminação ona. Então, aqui é uma molécula da substância cetona, aquela solvente de esmalte, por exemplo, é isso aqui. Então, quando você faz aquilo no plano reto, fica difícil de entender. Mas quando você vai lá para o plano tridimensional, você vai entender melhor. Carbono que se liga a outros dois carbonos com a dupla ligação com o oxigênio. Então, só vai ser cetona se eu tiver um oxigênio ligado a um carbono que esse carbono está entre outros dois carbonos. Mas aqui, ó, eu posso rotacionar e você só não vai entender se você não quiser. Porque às vezes tem muito em vestibular, tem muito que nem. O aluno passa o ano todo estudando que um cetona é assim, nessa fórmula aqui, que nem o professor fez aqui. E aí vem lá no vestibular, no Enem, que o cetona vai estar aqui, ó. Então, se ele não entendeu exatamente o que é um cetona, certamente ele vai errar. Eu posso acrescentar, lembrando que uma molécula, como eu falei no início, uma molécula são muitos, são milhões de átomos juntos, né, formando a substância. Então, isso é que vai formar a matéria que eu falei no início da aula, certo? E aí eu só consigo entender, consigo visualizar isso aqui se eu quiser, primeiramente, e depois, se eu tiver uma fórmula tridimensional dessa daqui, para mim poder entender. E se quem tiver pendrive na plateia, quiser trazer o pendrive, toda a aula, tudo que eu escrevi aqui, ó, eu consigo salvar para vocês e vocês vão levar no pendrive o que eu escrevi aqui. Vocês escolhem se querem em JPEG, querem GIF, qual arquivo vocês querem que vocês posteriormente abrir no computador de vocês em casa. Quem quer, alguém trouxe o pendrive aí, alguém quer trazer para a gente salvar?